Olá! Existem sabores que não são apenas doces, são, são pedaços da nossa memória, partes da nossa memória. Hoje eu quero falar de um doce elegante, quase esquecido, mas que marcou muitas gerações no Brasil, o figo rami. Eu quis fazer esse vídeo, pois eu estava conversando com a nutricionista do Hospital das Clínicas, a doutora Andréa Jorge, sobre esse doce e fiquei com muita vontade de contar algumas características de sua história. Eu tenho uma lembrança muito especial desse doce. A minha avó sempre comprava figo rami e era simplesmente maravilhoso. Aqueles sabores que ficam guardados na memória e que às vezes despertam uma vontade enorme de reviver. O que é o figo rami? O figo rami é um doce feito com figos verdes cozidos lentamente em calda de açúcar. Ele tem uma textura muito especial. Ele é macio por dentro e levemente cristalizado por fora. Durante muitas décadas foi considerado um doce fino, muito presente em mesas elegantes, festas familiares e celebrações de datas especiais. O curioso é que o nome Rami não é nome do doce em si. Ele vem de uma marca muito famosa no Brasil que produzia frutas em calda e doces finos entre as décadas de 40 e 70. O doce ficou tão conhecido que o nome da marca acabou se tornando o próprio nome do doce. Então, como esponja de aço, é chamado de bombril, amido de milho, chamado de maizena. Então, o figo rami também, ele ficou conhecido pela marca da empresa que o produzia. Fazer figo rami não é um processo rápido, porque primeiro os figos são colhidos, ainda verdes, depois é preciso retirar o látex natural da fruta, um processo delicado que evita o amargor. Em seguida, os figos são cozidos lentamente em calda de açúcar, muitas vezes descansando por dias para absorver bem o sabor. Em algumas receitas, o doce ainda passa por uma leve cristalização que cria aquela aparência brilhante tão característica do doce. O figo é uma fruta muito simbólica na história da humanidade. Então, desde a antiguidade, ele está associado à fertilidade, à abundância e à prosperidade. Talvez por isso os doces de figo sempre tenham sido considerados tão especiais em muitas culturas. Mais do que um doce, o figo rami é um exemplo de como a gastronomia guarda memórias. Muitas vezes, um simples sabor pode nos levar de volta a momentos da vida, a pessoas queridas, a histórias que marcaram a nossa trajetória. Em muitas receitas antigas do figo em calda, as cozinheiras deixavam os figos descansando na calda de um dia para o outro, repetindo o cozimento por 3 ou até 4 dias. Isso fazia com que a fruta absorvesse o açúcar lentamente, o doce ficasse brilhante e escuro e a textura permanecesse intacta e delicada. É exatamente esse processo que dá ao figo rami aquele aspecto quase cristalizado e profundo. Lembrando também, né, falando em termos de aspectos históricos, na Roma antiga, o figo era considerado uma fruta sagrada. Então, segundo a tradição romana,
foi sob uma figueira selvagem que a loba teria amamentado Rômulo e Remo, os irmãos que, segundo a lenda, fundaram Roma. Por causa dessa história, o figo passou a simbolizar proteção, fertilidade, abundância e vida. Por isso, durante séculos, doces de figo foram associados à prosperidade e celebração. Os doces de figo se tornaram muito populares em Minas Gerais e no interior de São Paulo, entre os séculos XVIII e XIX. Isso aconteceu por três razões. Os figos se adaptaram muito bem ao clima brasileiro, os conventos e cozinhas coloniais produziam muitos doces em calda. E o açúcar era abundante por causa dos engenhos, como eu já falei em outros vídeos. E assim surgiram muitos doces tradicionais, como figo em calda, figo cristalizado, compotas. O figo rami acabou se tornando uma versão mais refinada desses doces. A psicologia mostra que o paladar está profundamente ligado à memória emocional. Um simples sabor pode nos transportar imediatamente para outro tempo da nossa vida, para a casa da infância, para uma festa de família ou para alguém que foi importante para nós. Talvez por isso certos doces nunca sejam apenas sobremesas, eles se tornam lembranças. E agora me digam uma coisa: vocês já experimentaram o figo rami? Ou tem algum doce da infância que traz lembranças especiais? Me conte aqui nos comentários e mais uma vez, muito obrigada por estar comigo nesse percurso histórico que é tão bonito, né? Que traz lembranças afetivas tão importantes para todos nós. Um grande beijo a todos.